Agora sim liberado. Doutor, tudo bem? Não, tudo bem? Tudo bem, doutora? Tudo bem? Eu sou Tatiana, não sou doutora. Tudo bom? Eu faço muita mentoria aqui, né? Então, uma jogada atrás do outro com muito carinho aqui, é muito legal. Então, estou à disposição, viu, gente? Vocês estão bem? Tá tudo certinho aí? Tudo bem, e você? Também tá tudo bem. A gente com saúde, a gente só pode agradecer e comemorar, né, gente? A gente reclama muito. Eu falo que o ser humano reclama muito, né? É verdade. Eu acho que o Leandro tá sem áudio. Ele falou Deixa eu alguma ver. coisa e a gente não escutou. Leandro, será que tocou seu telefone, alguma Oi, coisa? desculpa. Foi, agora Voltou foi. agora? Sensacional. Foi, resolvido. Voltou? Tá me ouvindo? Voltou. Beleza. Bom dia. Bom dia, gente. Estou aqui à disposição. Mais que um professor, vocês ganham um amigo. Estou aqui para ajudar, tá bom? Tá. O que está Não, acontecendo? obrigada. Doutora, eu conversei com o senhor semana passada, não sei se você lembra. Eu lembro. Só não lembro do caso, mas eu lembro. Sobre 2 casos. Lembro de você, sim. Lembro sim. A gente falou de 2 casos. O primeiro foi lá da casa da minha avó, de Luz Campeão e tal. Eu já estou até passando o e-mail para o escritório do senhor. Mas hoje é especificamente sobre o segundo caso que eu comentei no finalzinho com o doutor. Tá. Eu passei até um arquivo PDF que eu criei para tua, acho que é tua secretária, não sei. Já está aqui, já tá na sua pastinha tá. já. Eu ia até perguntar, será que eu consigo apresentar? Consegue. Compartilhar minha tela? Se clicar, se legal. for na apresentar, tem um computadorzinho com sinalzinho de mais. Você consegue abrir aqui para te seguir. Sim, já. Ótimo. Vocês estão enxergando minha tela? Aí eu... Já vou liberar aqui, ó, para ficar todo mundo enxergar. Ó, liberei. Ó, que Eu legal. não estou enxergando. Pronto, Isso, ó. agora Tá bem? Agora foi. Agora, Então, perfeito. O que acontece? Aqui, hoje, a Tatiana trabalha comigo, né? Nós trabalhamos numa empresa, que é a Indústria. Essa empresa ela está instalada num galpão aqui em Cotia, tá? Já desde 2008. E a gente tem a intenção de adquirir esse galpão, tá? Só que o proprietário tem alguns problemas. Aí eu vou passar aqui na tela, eu resolvi fazer essa linha só para a gente entender. Ó. Tá bom. Em 1998, a Liz Eletro, essa empresa, comprou esse galpão. Em 98. 98 comprou o galpão. Em Comprou 1998. o galpão. Comprou o galpão. Tá certinho na matrícula, tá lá. Registrou, né? correto. Registrou, conseguiu Tudo perfeito. registrar. Está na matrícula, registrada a compra sem ônus nenhum. Em 2001, nessa data de 2001, a Liz Eletro deu esse galpão como dação em pagamento ao senhor Daniel Lewin. Então eles na época tinham alguma dívida entre eles e o chinês, aqui quem é dono é o chinês, é o senhor Sheng, ele deu como pagamento esse galpão para o senhor Daniel Lewin. E foi uma doação de fato? Sequência, Ou foi uma dedicação? Ele entrou com está escrito ação? dação em pagamento. Dação em pagamento. Então, Na matrícula está exatamente escrito dação em pagamento. não, então, como é dação, ele acabou assumindo em virtude da dívida. Legal, ótimo. Tá. Aí, um mês depois, ó, no mês 7, como a Liz Eletro tinha alguns processos, pendências na Justiça de Impostos, né, foi feita uma verbação, colocando essa dação, essa verbação de dação, como ineficaz em um processo. Então ele pegou, o juiz falou que ó, essa averbação considera ineficaz até ser julgado esse processo final. Né? Considerou a averbação ineficaz. Ineficaz, a averbação ineficaz. Aí depois, ó, em 2008, só em 2008, mas o que aconteceu daqui em diante? Ó, o senhor Sheng continuou no galpão, ele nunca saiu. Então a Liz Eletro, ela nunca saiu do galpão. Então ela deu como pagamento, mas ela continuou aqui no galpão. Tá? Em 2008, alugamos o galpão da Liz Eletro. 2008 foi feita a locação. Aí se instalamos aqui, a nossa empresa, a Neopro. E alugando do chinês, né? O locador é o chinês, né?
Isso, a gente alugou daqui. Da- A gente nem sabia disso ainda, nem tinha noção que existia esse meio aqui, entendeu? Tá? Então, aí alugamos, instalamos, ok. Fomos em frente. O que eu descobri pesquisando aqui 20 dias atrás, né? Que eu estou tentando ir a fundo nessa questão de uso capião, de posse e tal. Estou estudando, eu não sou do direito, eu sou engenheiro elétrico, mas eu estou estudando para a gente tentar fazer o melhor e vendo quais são as opções com os melhores profissionais. Eu achei um processo já que está arquivado e eu não sabia dessa informação, ó, e nem o senhor Chang, que é o dono da Lise Eletro, nos informou isso, ele não falou em nenhum momento. No mês 9 de 2008, o senhor Daniel Lewin, que é esse rapaz aqui, ele entrou com uma ação de esbulho e reintegração de posse desse galpão. Ele acabou fazendo a ação de esbulho e reintegração de posse. Na verdade, o termo correto é a reintegração de posse, com tutela antecipada. Sim. Nossa, ele fez isso. E qual que é a alegação Sim. dele? Então, aí o que aconteceu? Eu já vou mostrar. Ele falou que ele comprou o galpão que estava na matrícula e ele queria o galpão dele, foi o que eu entendi. Em 2011 foi julgada essa decisão. Eu coloquei a decisão, ó, na folha 2. Não sei se o senhor consegue ler daí. Estou vendo aqui. Já printei e vou imprimir aqui, que aí eu consigo enxergar melhor. Ó. Ótimo. Engraçado, foi feita uma dação, mas depois ele meio que voltou atrás, né? Quer esse imóvel de volta, né? É isso. Não. Quem tentou pegar o imóvel de volta foi o Daniel. Ah, foi o Daniel. Que ele recebeu o imóvel da Lise Eletro, né? Só que a Lise Eletro sempre continua aqui, nunca saiu. Até alugou pra gente depois. Agora, me fala uma coisa. Hoje, o seu interesse, acho que você tinha me falado algo nesse sentido, é adquirir o imóvel por meio de um contrato de compra e venda, né? E talvez a possibilidade de regularizar isso, né? Na verdade, o que acontece? Como o Daniel Lewin já tentou uma reintegração de posse de 2008 a 2011 e perdeu, né? Porque eu não sei se tu conseguiu ler, o BIS falou que o Daniel não provou a posse, que a posse é da Lise, né, da outra empresa, e falou que julgou improcedente a ação, essa ação de reintegração. Tá? E aí acabou. O que eu sei é que não teve, depois dessa, teve depois de 2011, ele tentou entrar com um recurso, foi julgar, tal, e já está arquivado. Não deu em nada, pelo que eu entendi. Tem que ir um pouco a fundo, porque não deu em nada. A nossa ideia realmente é essa, é comprar esse galpão de uma forma segura. Porém, se a gente for continuar a linha do tempo, só para entender onde eu quero, só o doutor entender onde eu quero chegar, em 2015, veio um oficial de justiça aqui por causa desse processo da Lise Eletro lá atrás e colocou o meu sócio, que é o Omar, como fiel depositário desse galpão. Então consta lá no processo, esse processo aqui, da Lise Eletro, consta que o Omar, que é meu sócio aqui, ele é fiel depositário desse galpão. Pronto. Posterior a isso, na data de 2016, o CNPJ da Lise Eletro, que era a proprietária do galpão, ela foi até baixada já. Na verdade, esse galpão estava em nome da Lise, foi vendido, entre aspas, ao Daniel, e depois veio a ineficácia e esse imóvel, o CNPJ foi baixado, não existe mais hoje. Posterior a isso, como o imóvel, na matrícula ele consta que é do Daniel, né? Por mais que tenha um processo que tornou ineficaz a venda, entre aspas, o imóvel é do Daniel, porque tornou ineficaz não é um cancelamento da venda, né?
A ineficácia, ela não cancela a venda, ainda o imóvel é do Daniel, né? Verdade, não cancela a venda, ainda é do Daniel. Isso. E aí tem 3 averbações de indisponibilidade aqui do galpão por processos do Daniel. Tem uma primeira em 2017, uma segunda em 2018 e uma terceira em 2018. Bom, o que acontece? O Daniel também, ele tem um monte de processo, pelo que eu vi, ele também tem problemas de impostos, tem problema até criminal, né? Até hoje, desde 2001, que a Liz Eletro vendeu, até hoje, a nossa empresa está instalada aqui. Quem detém a posse é a Liz Eletro, digamos assim, né? Porque a gente paga aluguel para ele, enfim, tal. Esse Daniel, ele tentou uma reintegração e não conseguiu nessa fase, eu acho que, entre aspas, desistiu, né? Porque viu que ele não tinha documento nenhum para provar que ele tinha posse. E nós, a gente gostaria de vender, e o Sr. Cheng, que é a Liz Eletro, tem total interesse em vender por um preço mais baixo, que essa é a ideia. A minha ideia era a gente comprar esse galpão de uma forma, com segurança, óbvio, porque a gente não pode perder dinheiro, né? O que eu pensei é a gente comprar os direitos possessórios do Sr. Cheng, até para evitar, da Liz, né? Até para evitar no futuro alguma reivindicação de um filho dele ou alguma coisa assim. Pensou bem, viu? Leandro, pensou bem, viu? Pensou bem. A estratégia mais adequada, com muita propriedade no assunto, eu falo isso nos meus livros também. Quando tem uma situação de litígio, iminência de litígio, gravames na matrícula, que é o caso, a melhor saída que nós temos, de fato, é fazer uma cessão de direitos possessórios e afins. O título correto é cessão de direitos possessórios e afins com cláusula de soma de posse. Com cláusula de soma de posse, que é a cereja do bolo. Então você adquire através da cessão de direitos possessórios, com a cláusula de soma de posse, e aí você consegue fazer uso capião no teu nome, usando o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. O detalhe importante, pode ser feito um instrumento particular. Não precisaria seguir o artigo 108 do Código Civil, tendo que fazer uma escritura pública. Só que para fazer isso, Leandro, o ideal é que seja um preço abaixo do mercado, pelo menos 20%, 30% abaixo do mercado. O negócio será. é esse. Tom, legal. Eu falo isso porque eu quero o teu bem, e eu sempre falo que pagar um imóvel, o valor que ele vale de mercado irregular, não compensa, né? Não compensa porque você vai gastar para regularizar. O custo de uso capião é baixo, mas mesmo assim... Sim, mas Essa... o que acontece? Aí vem fica à vontade. Aí vem minhas perguntas aqui, que eu já anotei aqui, ó. Essa ação de uso capião, quando a gente põe, vamos falar que a gente faz lá o contrato de posse, compra a posse da Liz, enfim, esse contrato, a gente entra com a ação, entende que a gente tem que entrar com a ação de uso capião. Mediante essas indisponibilidades que tem, só um parênteses, doutor, essa ineficácia aqui de 2001 tá para morrer. O processo do senhor da Liz Eletro, ele tá para ser arquivado. Ele parece que eu pedi para o advogado dar uma olhada nesse processo, tem um relatório aqui, ele falou que foi, tipo, perdoada a dívida. Então isso aqui está a caminho do arquivo. Então isso aqui não vai existir mais essa ineficácia e o galpão realmente voltando, essa ação estaria viva, né? Estaria ok, né? Mas isso que está acontecendo, tá? Mas isso o Daniel acho que não acompanha, a Liz Eletro sabe. E a ideia, a pergunta a gente comprando os direitos de posse, soma de posse todos esses anos, né? A Receita, por causa dessas indisponibilidades do Daniel, a Receita pode vir e falar, isso não pode ser uso capião porque a gente tem esse galpão arrolado em algum processo. Não, isso não existe essa possibilidade não, pode ficar tranquilo. Uso capião, o que você tem que ter em mente? O uso capião é uma forma originária de propriedade. Então, mesmo que a matrícula ou o vendedor da posse tenha problemas, né, no Poder Judiciário, no geral, isso não atinge você porque você está usando, como comprador da posse, da cessão de direitos possessórios, você está usando um outro caminho para regularizar esse imóvel, que é através da forma originária. Então, em regra, não atinge você.
Quando você ganha os campeão, você consegue fazer o quê? É uma nova página, uma nova matrícula. Tanto é que o correto é abrir uma nova matrícula. O imóvel ganha um novo número, um novo RG, entendeu? Entendi, mas mesmo durante o processo, vamos lá, a gente entrou com o processo do campeão daqui 2 meses, ainda está rolando a justiça, e aí vem um oficial de justiça aqui, penhorar o imóvel e posterior vai para leilão. E ainda a gente está em processo de uso campeão. Isso a gente consegue barrar algum leilão? Consegue. E esse uso campeão, ele não pode ser um copia e cola de internet. É um uso campeão bem artesanal. Sim. Porque ele tem alguns detalhes, alguns segredos, a cereja do bolo. Antes do uso campeão, você tem que fazer a cessão de direitos possessórios. Essa cessão de direitos possessórios também tem que ser uma coisa artesanal, bem feita. Não pode ser uma cópia de contrato, não pode ser uma cópia de escritura pública. Por quê? Ela tem alguns segredos, que é a cessão de direitos possessórios, as obrigações, mencionar o enunciado 492, aqui da Jornada de Direito Civil, mencionar a soma de posse efetiva. Então, feita essa sessão, bem feita, bem elaborada, com cuidado, aí é feito um uso campeão também artesanal. O segredo desse uso campeão é trabalhar com o 1238 do Código Civil, porque é o uso campeão que permite até má fé, não que seja o caso, mas é um uso campeão que nos dá a segurança de ganhar com mais facilidade. E é importante usar o quê? O enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, porque a posse é um direito sui generis que pode ser transmitido. E aí, nesse uso campeão, a outra cereja do bolo seria usar o quê? A súmula 237 do Supremo, porque você vai usar esse uso campeão para regularizar, passar para o teu nome, mas também você vai usar esse uso campeão como um escudo protetor, um guarda-chuva. Se alguma coisa bater na tua porta, você consegue se defender com muita facilidade, entendeu? Entendi. Tá claro. Não, uma dica, tá? Eu quero o seu bem, independente de quem for fazer. Não é caso de fazer uso campeão extrajudicial em cartório, tem que ser judicial. Outro ponto também, não usa o uso campeão o chamado uso campeão urbano ou constitucional urbano. Esse caso é o caso específico do extraordinário do 1238, para você ganhar com mais facilidade, tá? Tá, perfeito. Segunda pergunta, né? Nesse uso campeão, tanto o Daniel e a Lisa Elettra, elas serão citadas ou não? Não, no uso campeão, quem que vai ser citado, né? Para a gente não errar mesmo. No projeto de uso campeão, é obrigado ser citado o último proprietário que conste na matrícula, só. A citação obrigatória, mas é uma citação que não causa impacto, é a citação dos vizinhos, os confrontantes, lá direito, lá de esquerda e fundos. Alguns estados no Brasil, a citação frontal do vizinho da frente, mas não em Minas Gerais, não em São Paulo, não em muitos estados. E nós temos que pedir a manifestação da União, do Estado e do município e do MP. Mas isso não quer dizer que se alguém se habilitar no processo, alguém aparecer, contestar, que você vai perder a ação. Você vai ganhar do mesmo jeito, porque a ação de uso campeão bem fundamentada, o projeto de uso campeão bem fundamentado, é uma ação declaratória. Na verdade, não é litigiosa, né? Entendi, mas porque eu entendi, então, o necessitado é quem? O Daniel ou o seu Cheng? O Daniel, ele vai ser citado. Quer dizer, porque o chinês não consta da matrícula, né? Vai ser o Daniel que vendeu para ele, né? Quem consta na matrícula hoje é o Daniel, né? O Daniel comprou, na verdade, o seu Cheng vendeu para o Daniel. Aí consta na matrícula do Daniel. Entendi. Então, o Daniel vai ser citado em regra, né? Essa citação é por correio. Quando não acha, tentamos mais uma vez, ou duas, ou outro meio, e aí fazemos a citação por edital. Então, nem sempre é citado de fato, né? Mas tem que ser citado. Tá. Mas aí, isso aqui é uma força também, essa ação que ele tentou de posse aqui, e de reintegração e não conseguiu, já é uma força para a nossa defesa, né? Ajuda porque... Eu não mencionaria isso no uso campeão, é outro segredo também, porque uso campeão é uma ação declaratória. Quanto menos a gente chamar a atenção de questões litigiosas, melhor. Mas se alguém se contestar e falar alguma coisa que não é posse mais pacífica, dá para usar isso como argumento numa réplica, talvez, né? Dá para fazer assim. Mas, doutor, eu não entendi só uma coisa, uma pergunta, desculpa. O Daniel vai ser citado, mas se a posse está no seu Cheng, então mesmo assim tem que ser o Daniel. Mesmo ele ter entrado com o processo e não ter dado essa posse para ele e tudo mais, tem que ser o Daniel. Porque pra gente, por que
que eu estou perguntando isso? Porque para a gente seria mais vantajoso se fosse seu Sheng citado, não o Daniel. É que no uso capião nós temos uma regra que é a citação dos titulares de domínio. Então vamos dizer que a gente queira citar o vizinho do lado. Não é o vizinho inquilino ou posseiro, é o proprietário, né? Então as citações no uso capião, elas ocorrem de fato com os titulares de domínio, não com quem tem a posse de fato. Por isso quem tem que ser citado é quem consta como proprietário na matrícula, seja pessoa jurídica ou pessoa física, entendeu? Mesmo não tendo essa posse. Mesmo não tendo essa posse. Tá. Tendo em vista que o CNPJ, a empresa na matrícula, né? Isso aqui não consta mais porque hoje o imóvel do Daniel. Eu ia perguntar se tinha problema porque o CNPJ da Alice foi baixado. Mas o imóvel não é da Alice, então não tem problema, na verdade. Não tem problema. Agora, o segredo desse uso capião... Não, acho que as minhas perguntas são essas. Agora, outra dica que eu quero dar para vocês, viu? Com muito carinho. Eu não falei isso, eu estava matutando aqui. Esse uso capião também, gente, pede a averbação pré-monitória. O que é essa averbação premonitória? O juiz do uso capião, ele vai elaborar um mandado judicial, vai enviar para o cartório de imóveis e vai averbar que vocês possuem uma ação de uso capião em andamento. Isso é para evitar fraude, dupla venda, tripla venda e para vocês se defenderem melhor com a ação, entendeu? Tá, uma pergunta, doutor, só não sei se cortou alguma coisa. A gente tem um contrato de locação com quem tem a posse. Isso impede alguma coisa? Não impede por quê? Porque é um instrumento particular, né? É um instrumento particular. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um outro instrumento particular de cessão de direitos possessórios. E aí vai ocorrer a afirmação dessa posse de vocês da posse de quem está vendendo. Então, dá para consertar isso. Então, em regra, não atrapalha não, viu? Mas aí, por exemplo, o seu Sheng, que é um cara que tem a posse, ele não pode, ou os filhos dele não pode reclamar dizendo, não, mas eles pagavam um aluguel, não é uso, não é uso capião e tudo mais. Na verdade, mas ele vai comprar a posse dele, Tati. Na verdade, pode até alegar isso, mas esse contrato de cessão de direitos possessórios vai ser tão bem feito, aí que está o segredo, né? Que ele vai amarrar isso. Ou seja, vai amarrar justamente isso. Se surgir uma situação dessa, com o contrato de cessão de direitos possessórios, vocês conseguem resolver o problema. Por isso um contrato tem que ser bem elaborado, de forma cuidadosa, porque tem que ter cláusula retroatividade, né? Da retroatividade da posse. Então, algumas cláusulas que vão proteger vocês, entendeu? Então, essa era a minha dúvida. A gente tem que prestar atenção nesse contrato de direitos processuais. Não pode ser um negócio mal feito, né? Tem que ser um negócio bem pensado, estratégico mesmo, para vocês usarem e se defender de qualquer alegação, de uma nulidade, alguma coisa assim, não ter dor de cabeça, né? E se o Daniel entrar quando ele for citado, falar, olha, não, eu não aceito isso, ele tem muitas chances de ganhar ou não? Em relação ao Daniel, é o titular de domínio que consta na matrícula, né? Isso. Não tem, não. Nunca teve a posse. Nunca teve a posse, não tem, não. Ele pode até entrar com uma ação, questionar, forçar um acordo, porque muitas vezes quem entra com uma ação, gente, não é para ganhar ação, é para forçar um acordo, ver se consegue ganhar dinheiro. Acontece, né? Aqui acontece muito. Mas não tem tese. Seria uma ação mais para forçar um acordo, alguma coisa, porque o risco de perder é muito grande. Se essa sessão for bem feita e esse uso capião for bem elaborado e criar conexão processual entre um e outro, não tem que segurar vocês, não. Tem tudo para dar certo, sim. Afora, doutor, que eu comentei, eu não sei se eu lembro, a gente construiu aqui já 2/3 do galpão. A gente ampliou. Eu imagino, porque o tempo que vocês estão aí, gente, eu imagino que vocês fizeram. E a gente vai comprar uma posse do chinês, vai comprar uma posse que tem 23 anos de posse. Desde 2001 que ele vendeu e o Daniel não tomou posse. Até hoje dão 23 anos de posse. É muito tempo. Só mais uma pergunta. A gente não tem o conhecimento se o seu Sheng, que é o que tem a posse... Tá ouvindo agora? Tô ouvindo sim. Tá. A gente não tem o conhecimento se os... Tá ouvindo? Olhando? Sim. Tá? Então, sim, tô ouvindo. a gente não tem conhecimento se o seu Sheng tem esse documento de posse. A gente só tem esse conhecimento do que o Leandro está falando da ação. E isso daí, o juiz pode, se ele não tiver esse documento de posse, vamos supor, pode dar problema para a gente? Ou só essa ação comprovaria
provaria que ele tem essa posse? Não, e eu vou explicar para vocês por quê. A soma de posse no Brasil, ela é permitida, né? Está no Código Civil, está no enunciado 494, então não tem nada, é uma jurisprudência, não, está pacificado, está na lei. E quando nós usamos a soma da posse, é somente a posse do antecessor, não é efeito cascata, eu vou somar a posse de todos. Então, para nós o que interessa é a relação com quem está vendendo a posse, que no caso seria o chinês, né? Que está vendendo a posse. Então, o problema que ele tem contratual com quem vendeu para ele, para nós não interessa. O importante é provar a posse nossa e a posse do chinês, entendeu? Então, mas como prova essa posse do chinês? É mediante essa ação que ele entrou, que a gente tem no histórico? Não, é melhor não trazer ação. Na verdade, a estratégia mais interessante, como o chinês vai assinar um contrato para vocês, transmitindo a posse para vocês são direitos